So welcome friends to this Saturday morning retreat, and I trust everybody who is logged on now were with our program last night. Bom dia a todos, bem-vindos a essa prática matinal no nosso retiro, e eu espero que todos tenham aproveitado a prática de ontem, inicial. I forgot to mention last night that I would have recommended you to try to practice a little bit of the meditation this morning before we started our program this morning, but I didn't mention that. But, O Bante está dizendo que ontem ele se esqueceu de recomendar a todos que praticassem alguma meditação hoje de manhã antes de se juntar ao retiro. But just by raising your hand, how many of you tried to practice a little bit of that meditation this morning? Ele gostaria que levantássemos a mão todos aqueles que fizeram alguma meditação hoje de manhã. Okay, so that's good. So this morning we want to go into this subject on illness and death in a little bit more detail. Então hoje nós vamos abordar com um pouco mais de detalhes esse assunto de envelhecimento e morte. And if you can put that the 5 subjects for daily recollection, if you can put them back up on the shared screen so people can see them. Ele está solicitando que a gente compartilhe na tela aqueles 5 temas para recordação diária, para que todo mundo possa ver. I guess that was directed to Fabiana. You can put that up on the shared screen. Okay, so you can see there, these are the 5 daily recollections that we briefly went over last night. Então aqui nós podemos ver os 5 temas para recordar diariamente que a gente passou, que a gente deu uma olhada ontem brevemente. Can you scroll it down, Fabiana, a little bit? Okay. So this first recollection, I am of the nature to decay. I have not gone beyond decay, is to be reflected upon daily. Então ele está direcionando a nossa leitura para a primeira reflexão. A minha natureza é envelhecer, ainda não estou para além do envelhecimento. Algo a se refletir diariamente. I am of the nature to get sick, that means illness. I have not gone beyond sickness and illness, is to be reflected upon daily. A minha natureza é adoecer, ainda não estou para além da doença, algo a se refletir diariamente. And number 3, I am of the nature to die. I have not gone beyond death, is to be reflected upon daily. E o número 3, a minha natureza é morrer, ainda não estou para além da morte, algo a se refletir diariamente. So these first 3 reflections, are the primary focus of our, reflection and meditation in this retreat. Então, nesse retiro, essas 3 primeiras reflexões serão o nosso foco principal. And so I want to talk about, first of all, the causes of illness and death.
o Bhante gostaria de primeiro abordar o assunto das causas da morte, da doença e da morte. And the Buddha said that, everything that is born is subject to death. Então, o Buda afirmou que tudo que nasce está submetido à morte. And the nature of conditioned life, everything that is born is also subject to sickness, illness, diseases, decay, and death. E tudo que nasce, tudo que tem a sua natureza condicionada, também está sujeito a envelhecimento, doenças e morte. So what precedes, what comes before death is sickness, disease, old age. Mas geralmente o que precede a morte é o envelhecimento e as doenças. And this is simply the nature of life, the nature of conditioned life. Isso é simplesmente, essas são simplesmente as características da vida condicionada. And no one can escape it. E ninguém pode fugir disso. It's the natural condition of the conditioned being. É a condição natural de um ser condicionado. Now, the causes of illness and death are, of course, now there's many kind of causes of illness and death. Your doctors will tell you, oh, this sickness is caused by this or that, or, other types of suffering. You get in an accident, you get broken bones, or your organs get damaged. Quanto às causas para o envelhecimento e morte, se você for ao médico, ele poderá te dar inúmeras razões para que você passe por isso. Você pode quebrar um osso, você pode ter algum mau funcionamento dos órgãos, enfim, inúmeras razões que o médico pode enumerar para você. And so these things also affect the body and can lead to premature death. Essas razões podem afetar o seu corpo e levar você a uma morte prematura. But and when you're in the hospital, doctors are always, when a person dies, they say, "Oh, what is the cause of death?" We have to know how the person died. E mesmo nos hospitais, os médicos sempre se perguntam por que as pessoas morrem. A gente tem que entender o motivo pelo qual as pessoas morrem. And one time I went to an autopsy in Sao Paulo to view an autopsy. Ok. Então, uma vez, ele está relatando que foi assistir a uma autópsia quando estava em São Paulo. And there I saw bodies being cut up and the doctors, poking at the brain and the heart, trying to find out how the person died. E ele viu que os cadáveres estavam sendo cortados e os médicos estavam cutucando assim partes do corpo, até mesmo do próprio cérebro, para tentar descobrir a causa da morte. And they said, well, sometimes it's difficult to know exactly what was the cause of death because there are many different factors. E eles afirmaram que às vezes é difícil descobrir a causa da morte porque há vários fatores envolvidos. They have to write on the death certificate the cause of death. They have to write it down. This is the cause of death. No entanto, eles têm que escrever no certificado de óbito qual foi o motivo da morte. And then I asked her, well, if you can't determine the real cause of death, you write in that death certificate, you can write birth.
Então, o Bante comentou, se você não pode precisar exatamente o motivo da morte, você pode colocar lá no certificado de óbito. Motivo da morte, nascimento. Because birth is the real cause of death. Porque o nascimento é a real causa da morte. Everything else, sickness, diseases, accidents, pains, these are all a given. You know, these are all the symptoms of being born in the first place. Todas as demais coisas que mencionamos, como doença, morte, envelhecimento, acidentes, não passam de sinais ou sintomas para a morte futura. So, you know, that was from the, you know, the Buddha's point of view and the point of view of the Dhamma, how we ought to ultimately see the cause of the death is, and all of the sickness that come with us, is because of having been born in the first place. Então, do ponto de vista do Dhamma, do Buda, a razão pela qual morremos, antes de mais nada, é porque nascemos. In fact, there's a saying that life is a disease. Conditioned life is the actual disease, and it's always fatal. Então, há inclusive um ditado que diz: a vida é doença. A vida condicionada é doença. Então, necessariamente é fatal. And once a person is born, it's inevitable that a person will undergo sickness, illness, disease, pains, and sufferings, and ultimately death. Então, quando a pessoa nasce, é inevitável que ela passe por dores, sofrimentos, doenças e, eventualmente, venha a morrer. But of course, there's so many different kinds of illnesses and death, and people live. Every single person is different in terms of how much they will be sick in life or when they will die. No entanto, as pessoas são diferentes e há diversas razões pelas quais as pessoas passarão por diferentes formas de doenças, de envelhecimento e depois virão a morrer. So the time of death is also not known. E também o momento da morte é desconhecido. Or the time of getting any sickness or illness is unknown for the most part. Assim como também o momento em que você vai ficar doente ou passar por alguma doença também é indefinido para a maioria das pessoas. Because as I mentioned last night, some babies even die in the womb before coming out of the womb. Sometimes the baby dies. Porque, como eu disse ontem à noite, até mesmo bebês podem morrer prematuramente ou morrer até mesmo dentro do ventre, antes de nascerem. And when the baby comes out, after 1 minute they could die, or 1 hour they could die, 1 week, month, and any number of years, up to 100 years, people die at different times. E a partir do momento que o bebê nasce, ele pode morrer com 1 minuto de vida, 1 hora, 1 mês, e assim seguindo por vários anos, até mais ou menos 100 anos. A gente não pode precisar o momento em que um bebê vai morrer. So death is certain, but the time of death is not certain. Então, a morte é certa, mas o momento da morte é incerto. Now, normally, death would accrue because of the lifespan. Sorry, Bante, could you say that again?
The length of the lifespan for human beings is normally around, let's say, 75 years. Então, ele disse que normalmente o tempo de vida das pessoas, em média, é de cerca de 75 anos. And for different species of animals and so on, there's a certain lifespan that's been determined by biologists and so on to be the natural lifespan of certain species of people, or animals and people. E para as espécies animais, para cada tipo de espécie de animal, os biólogos já também puderam estudar e estimar qual é mais ou menos o tempo de vida médio para cada um deles e também para as pessoas. So what are people telling you in Brazil? What's the average lifespan of a Brazilian? Então, aqui no Brasil, qual seria o tempo de vida médio para um cidadão brasileiro? Anybody know? I don't. But let's say 70 years, okay? Então, ele perguntou se alguém sabe, aparentemente ninguém se manifestou, então ele estimou por volta de 70 anos. But many people live to be more than 70 years old, and the same amount, or probably less, live to be less than 70 years old. Mas muitas pessoas passam dos 70 anos e talvez uma quantidade comparável de pessoas também venha a viver menos do que esses 70 anos. So, actually, when you were born, you're given a free one-way ticket when you are born. You get a free ticket. Então, quando você nasce, você ganha um ticket sem volta, uma passagem sem volta. And what is that free ticket? E o que é essa passagem que é de graça, inclusive? To the cemetery. É a passagem para o cemitério. Or the crematorium. Ou para o crematório. Because people don't like to think about that. Mas as pessoas não costumam gostar de pensar sobre esse assunto. And there's an ancient Tibetan saying that tomorrow or the next life, we don't know which is going to come first. Então, também tem um outro ditado que diz que amanhã ou a próxima vida, nós não sabemos qual dos dois acontecerá primeiro. Because there's a lot of people that are planning out their future, when they're going to go on a holiday next year, or planning out their retirement and so on. Então, muita gente fica pensando, fazendo planos sobre o futuro, sobre as suas próximas férias, ou como vai se organizar para se aposentar. And many people will reach those type of goals and desires. Muitas pessoas conseguem atingir esses objetivos ou realizar esses desejos. But many will be dead the next morning and wake up in a new lifetime. Mas muitas dessas pessoas também podem acordar já mortos e na sua próxima vida. And they didn't expect it. E, no entanto, eles não esperavam por isso. That's why, even though sickness and death are certain, the time and causes of them are uncertain. Então, apesar de as doenças e mortes serem certas, o tempo em que isso acontece e as suas causas são incertas. Because that depends on many different conditioning factors. Porque a morte e as doenças dependem de muitos fatores condicionantes. And where a person is born, what kind of a family a person is born into, what kind of genes that person inherits from their parents. Então, depende, por exemplo, de onde a pessoa nasce, que tipo de família ela vai ter, que tipo de genes que ela herdou dos seus antepassados.
And a lot of that is dependent upon the karma that we have created, the karma that we brought with us from a previous life to this life, and the karma that we continue to accumulate in this life also adds to the kind of conditions that will contribute to getting certain types of illnesses, sicknesses, and even death. Então, muito disso com que a gente nasce, a forma que nós nascemos, grande parte disso é determinado pelo seu karma anterior e outras coisas, o karma que você vai acumulando ao longo da vida também é um outro fator condicionante para as demais coisas, como doença e a própria morte. And first of all, we also have to ask us, what is this body? What is this body made up of? Então, primeiramente, a gente tem que se perguntar o que é esse corpo, do que esse corpo é feito. Most people just look in the mirror and they see their body of a certain shape, certain color of hair, female or male, and how tall, short, and other features. This is only the external body. Então, quando nós nos olhamos no espelho, nós vemos assim, de que forma nós somos, né? A cor do cabelo, com o quão alto ou baixo você é, a cor dos olhos, se você é homem ou mulher. Então, você só consegue enxergar a forma externa do seu corpo. But underneath the skin, there's a whole different sort of body. Mas embaixo da pele tem todo um outro tipo de corpo que nós não vemos. And, any scientist or biologist that can tell you that this body is just made up of billions of cells, billions of cells. Então, qualquer biólogo ou cientista pode afirmar para você que o nosso corpo não passa de um acumulado de bilhões de células. Which themselves are made up of millions of molecules and billions of atoms. Que, por sua vez, são feitas de milhões de moléculas e bilhões de átomos. And even the atoms of the body are determined, their qualities determined by the electrons that are going around the nucleus of the atom. E até mesmo os átomos do seu corpo são determinados pelos elétrons que circulam em torno do núcleo. Of course, this is just basic biology and physics. Isso é basicamente biologia e física. And so ultimately, in the ultimate breakdown, we could say that this body is just trillions and trillions of atoms that are, going, interacting in certain ways that determine the qualities of our physical matter, that determine, make up all the different aspects of our body, skin, nails, teeth, hair, heart, lungs, the whole nervous system. It's just nothing but atoms, molecules, and cells that are interacting and vibrating. Então, em última análise, nós podemos dizer que o nosso corpo é determinado por milhões de bilhões de átomos que estão circulando, interagindo entre si e que vão formando dessa forma as moléculas, as células e até formar todo o nosso corpo, que funciona baseado na vibração, na interação entre todos esses elementos. So our life, what we call life, we say, oh, my life, I get up in the morning and I go to a job and I work and I have a family and kids and I have all these plans. That's what people mostly call living or their life. Então, o que nós normalmente chamamos de vida é o que a gente pensa quando acorda de manhã cedo. A gente acorda, vai para o trabalho e tem uma família e tem filhos e basicamente isso que nós chamamos de uma vida. But the real life is this interaction and life force of all the cells and molecules and atoms in the body that
have formed this physical body and that sustain the life of this body moment by moment. Mas, na verdade, a vida real é a interação desses milhares de átomos e moléculas que vão formando o nosso corpo e a nossa energia vital. And so, understanding how this body lives and how this body rejuvenates itself is important for understanding some of the causes and conditions that may increase our sickness and diseases and even the premature death. If the systems aren't functioning properly, then the body cannot continue to live in an optimal way. Então, é importante para nós entendermos o funcionamento do nosso corpo, como é que todos esses elementos interagem entre si, porque são eles que determinam se nós teremos uma vida longa ou curta, por que nós podemos vir a morrer precocemente, porque o mau funcionamento de todos esses elementos interagindo é que determinam, na verdade, a nossa morte, ou a nossa vida, a qualidade da nossa vida. And so we're talking about, some of the causes of death, and I mentioned that birth is ultimately the cause of death, but what is the cause of birth? Então, nós vimos falando que a causa para a morte é, em última análise, o nascimento. Mas podemos nos perguntar, qual é a causa para o nascimento? And the Buddha, through his, profound insight and enlightenment, saw that ultimately the cause of birth is because of the accumulation of ignorance, greed, and hatred, and the accumulation of the karma that we've been accumulating. E o Buda, com seu insight e sabedoria, pôde perceber que a razão para o nosso nascimento são a raiva, o apego, a ignorância e todo o karma que vem sendo acumulado em torno disso. Although I'm going to talk more about karma and the process of rebirth later on in the afternoon Dhamma talk. Então, na parte da tarde, eu virei falar mais sobre o nascimento e karma. But so many of our problems of illness and sickness and pains and sufferings is caused by our not understanding how the body works and not living according to the laws of nature. Mas uma grande parte das razões para a morte e envelhecimento estão relacionadas à nossa ignorância em saber como isso realmente funciona. And so it's not understanding the nature of our body and mind and all of how it really functions is that we've got caught up in doing things that are unnatural to our body and mind, doing things that interfere with the natural process of like the immune system and other things. We've interfered with the natural process. Então, pelo nosso desconhecimento de como o nosso corpo e mente funciona, nós acabamos por não saber lidar com esses fatores e isso interfere na nossa saúde. Bhante, could you please say the last sentence again? I think I got a bit lost in this last bit. Just the last bit? Now you're asking me to remember what I said. No, I said that basically that's
the reason why, as we don't know how the mind and body work properly. Yeah, we interfered with the natural Oh, yes, thank you. process. And that's Okay. due to greed and hatred. Ignorance, greed, and hatred is how we doing things unnatural, like because of greed, overeating food or eating bad kind of food just because of our greed or our hatred. We get angry at people and then we injure ourselves, or we're unmindful and we cause unnecessary suffering to the body. Então, devido à ignorância e à ganância, nós fazemos coisas que não são naturais e afetam a qualidade da nossa vida, da nossa saúde, e acabamos fazendo coisas que nos prejudicam, que acabam por nos prejudicar. You know, this body has this thing about the human body. It's one of the most intricate and developed living organisms that, you know, we find in life, at least so far. There could be some Martians or something, but you know, basically, you know, it's one of the most highly developed life forms. Então, até onde sabemos, porque ainda não sabemos sobre como são os marcianos, por exemplo, até onde sabemos, o nosso corpo, o corpo humano, é um dos seres vivos com maior complexidade e desenvolvimento. And all the different systems of the body, the respiration, the metabolism, the circulation, the immune system, all these things, you know, interact and have been developed through evolution to, you know, support the life of this body in a very marvelous and wonderful way. Então, vários dos nossos sistemas, sistema respiratório, sistema imune, de imunização, o sistema imunológico, todos eles interagem de uma forma que vem sendo desenvolvida ao longo do tempo e interagem e funcionam de uma forma espetacular. And especially the immune system. Especialmente o sistema imunológico. So the immune system was developed through evolution to be able to fight the foreign bacteria or viruses that come into the body. It would attack them and kill them so that we would not get seriously sick or ill. Então, o corpo humano, através dos séculos, de todo esse tempo, principalmente o sistema imunológico foi o que mais se desenvolveu e trabalhou no sentido de nos proteger contra a invasão de bactérias ou vírus que podem nos atacar e levar à morte. And it used to work, or still does work, in a very efficient way. E aí, esse sistema imunológico que desenvolvemos, que foi desenvolvido ao longo do tempo, ainda funciona de forma bem eficiente. Unless it's invaded by some new type of pathogen or virus and so on that it hadn't experienced before, like in this case, this COVID-19 pandemic that has spread around the world. A não ser que ele seja atacado por algum vírus ou patógeno que é novo para nós, que é desconhecido, como está acontecendo nesse momento da pandemia da COVID-19. Because this particular type of virus, you know, wasn't known before. So, but now we're having to develop vaccines. Now we're all getting vaccines, right? To be able to fight off this disease. Então, como esse vírus era desconhecido para o corpo humano, nós temos que desenvolver vacinas para podermos ser imunizados através delas. But in our but in the course of our life and living, and not living according to the laws of nature, we've interfered with the immune system, made it weak, so it can no longer develop antibodies by itself, because we've, you know, again, interfered with the natural functioning
and cause harm to the different systems of the body through all kind of habits like smoking, drinking, eating bad foods, not getting proper exercise, not breathing properly. So many things have contributed to our body more easily falling to sickness and disease. Então, ao longo da vida, nós adotamos diversos hábitos ou fizemos várias coisas que, de certa forma, enfraqueceram o nosso sistema imunológico. Nós realizamos coisas que eram antinaturais e acabaram enfraquecendo esse aspecto, como, por exemplo, não respirando adequadamente, não nos exercitando de forma satisfatória, bebendo, fumando, comendo coisas que fazem mal para nós. E todos esses maus hábitos e atitudes acabaram por enfraquecer as nossas defesas. And one of the deepest understandings of that, not living in harmony with the laws of nature, is that, and we become disconnected from our bodies really, and not really listening and paying attention to what is happening in our bodies. Então, ignorando as leis da natureza e não vivendo de acordo, em harmonia com elas, nós acabamos por nos desconectar do nosso próprio corpo e não ouvimos o que ele pede, o que ele fala e que nos solicita que nós façamos. And there's been a fundamental split between the body and the mind. Então, há também uma separação fundamental, básica, entre o corpo e a mente. When you are conceived, at the moment of conception in the womb, the mind and body came together at that moment of conception, and for 9 months in the womb, the mind was at one with the body. Então, no momento da concepção, o corpo e a mente se formam juntos e trabalham juntos ao longo dos 9 meses de gestação. I should say the consciência, the consciousness. A consciência. And with the cell division, I think you all know basic biology, right? So we started as a one-cell organism, and then we went dividing, and in 9 months, they became multi-billion cell organism in the small baby. Então, vocês devem ter alguma noção de biologia e devem saber que no momento da concepção você é apenas uma única célula, que ao longo dos 9 meses vai se multiplicando e se desenvolvendo nesse corpo multicelular. And the mind divided also, consciousness went into each of those new cells making up the body. Each one of them had the consciousness. Assim, a mente também partiu, se dividiu entre essas milhares de células, milhões, milhares de células. Então, cada uma delas carrega também consciência. So that process of the baby growing from a one-cell organism to a multi-billion cell baby, in 9 months, only 9 months, there was a tremendous amount of energy happening in that growth process, and it was occurring in the present moment. And the mind and body were intimately one, fused together. They weren't separated. Então, no desenvolvimento desse corpo, ao longo dos 9 meses, de uma célula para um organismo completo, com milhões de células, envolveu muita energia para que houvesse esse desenvolvimento completo. And it was basically all of that was happening momento presente. I mean, in the present moment, that consciousness was just in the present moment with that process of growth of the body. E em todo esse tempo, ao longo de todo esse tempo, a mente estava no momento presente, a consciência estava no momento presente, envolvida nesse processo de desenvolver este corpo. And when the baby was born,
the mind of the baby was still at one, totally connected to the body and still in the present moment. The consciousness was in the present moment. Então, mesmo no momento do nascimento, a mente já estava totalmente no momento presente, totalmente conectada a esse corpo. And any child psychologist will tell you, or you mothers, any of you mothers out there, you know, with the brand new baby born, his mind was very oceanic, what's called oceanic awareness. Então, quando o bebê nasce, ele tem essa consciência que nós chamamos de consciência oceânica. Esse é o tipo de consciência que o bebê tem ao nascer. And it had no sense or idea of the past or the future. Naquele momento, ele não tem ainda nenhuma noção do passado ou do futuro. And it wasn't discriminating between things. It had no really likes or dislikes or any memory of objects. E naquele momento, ele ainda não distinguia o presente do passado, nem do fato de gostar ou não gostar, ainda não havia discriminação, nem objetos em sua memória. At least on the conscious level. Pelo menos no nível consciente. But after birth, the parents give the baby a name, little Fabiana, little whatever it is, Juan, but anyway, give it a name. And then the relatives come over and start, hello, calling the name. Mas logo que o bebê nasce, ele é dado um nome, tipo Fabiana ou qualquer outro nome, e as pessoas começam a brincar com o neném e chamá-lo pelo nome que foi escolhido para ele. And then what used to be oceanic awareness, little by little, the consciousness came and established behind the eyeballs, and a little nucleus of an I or a me started to develop. Então, o que no primeiro momento era uma consciência ampla e oceânica, vai se limitando cada vez mais, ligada a um eu, que pode-se dizer que está atrás dos globos oculares. So we call that the ego consciousness. E é isso nós chamamos de a consciência do ego. Or self-consciousness. Ou autoconsciência, consciência de si mesmo. And we see everything from the skin inside is me, and everything from the skin outside is the other. E aí nós começamos a enxergar da seguinte forma: tudo que é de dentro da minha pele para fora sou eu, e tudo que é de fora da minha pele para mim são os outros. So that's called dualistic consciousness. E a isso nós chamamos de consciência dualística ou dual. But that's been created. That's not the natural consciousness. Mas isso foi criado. Essa não é a nossa consciência natural. Or the natural unified present moment consciousness. Ou a consciência no momento presente, unificada. And after about 6 months, the baby starts to lose that connection with the body, and it starts to be focusing outside. It starts seeing things and wanting things and looking, oh, that's a cat, that's a dog, that's mommy, that's daddy, that's food. Então, principalmente após os 6 meses de vida, o bebê começa a perder essa conexão consigo próprio e começa a se conectar com as coisas externas, como essa é minha mãe, esse é um gato, essa é a comida. And that process continues as the baby grow up, looking further and further outside of itself. E esse processo continua ao longo do crescimento do bebê,
e faz com que ele fique enxergando as coisas cada vez mais de forma externa, as coisas que estão fora dele. And then the past and the future develops within the mind of the baby. Assim também, a noção de passado e futuro começam a se construir dentro da mente do bebê. So the grandmother, sweet grandmother, comes to the baby and gives the baby its first chocolate. Então, a avózinha vem e dá para o bebezinho o seu primeiro chocolate. And that chocolate taste gives the baby a pleasant, agradable sensation. E aquele chocolatinho dá ao bebê sensações agradáveis. And then the baby recognizes the face of the grandmother and gives it that pleasant sensation. So the face of the grandmother triggers off the wanting that pleasant sensation again. Então, o bebê começa a reconhecer o rosto da avó e ele associa o rosto da avó com uma sensação agradável. Então, o rosto da avó dispara nele o sentido de uma sensação agradável. And then maybe the uncle or the father holds the baby too tight and hurts the baby, and the baby has a painful feeling and doesn't like that. Mas, por outro lado, talvez um avô, um tio, né, agarre o bebê com muita força, isso machuque o bebê, e ele começa a associar isso com sensações desagradáveis. Or maybe the uncle or the grandfather or father doesn't give the baby anything, and then the baby doesn't have any good feeling for it. Ou também, talvez o tio ou o avô não deem nada agradável para o bebê, então o bebê não vai associar nada de agradável ao tio ou ao avô. So this is how the past and the future gradually develops within the mind of the baby. Então é assim que, de forma gradual, a noção de passado e futuro vai se desenvolvendo na mente do bebê. And it starts to hope that the grandmother's face comes again in the future because it's expecting that pleasant sensation. Então, ele fica esperando que a avó, ele quando lembra da avó, ele já fica pensando que a avó vai trazer a ele novamente uma sensação agradável. And it hopes that the face of the father or grandfather or uncle doesn't come in the future because not wanting the painful feeling in the future. Assim como também a face do pai ou do avô, do tio, vai fazer com que ele se associe com coisas desagradáveis e ele vai não querer que eles se repitam, que esses momentos desagradáveis se repitam. And so that same kind of process occurs with everything that the new baby starts to see and identify, and especially with language as it learns language. Então, isso acontece com todos os bebês. Eles começam a identificar as coisas, associá-las, e também entra a linguagem. As coisas são nomeadas e começa também o processo de linguagem, da aprendizagem da linguagem. So certain objects, whether people, animals, food, sounds, bring the baby the pleasant, the sensation agradable, then it wants that in the future. And what brings it a painful feeling, unpleasant feeling, it doesn't want that in the future. Então, os diferentes objetos, animais, aromas, comidas, vão fazer com que o bebê espere por coisas boas no futuro,
cria uma expectativa de coisas boas para ele no futuro, como também de coisas desagradáveis para eles no futuro, dependendo do objeto. And so that is how really the notion or feeling idea of the past and future is actually grown within the mind. Então, é dessa maneira que a noção de passado e futuro vai se desenvolvendo, se estabelecendo na mente. Then it develops greed or desire for pleasurable objects in the future. Então, o bebê começa a desenvolver ganância ou desejo, apego por coisas agradáveis no futuro. And it has fear and anger or worry about the painful objects that might come to it in the future. E assim também ele tem medo e aversão ou raiva a coisas que possam trazer dor para ele no futuro. And then much of its life starts to revolve around wanting to plan out and get objects of pleasurable feeling that it doesn't have, and fear, worry, and anxiety over expecting unpleasant or painful effects coming to it. Então, uma grande parte da vida do bebê começa a ser em torno de ter apego, desejar, planejar que coisas boas venham para ele no futuro e também temer, ter raiva, rejeitar coisas desagradáveis ou dolorosas que venham a ocorrer com ele no futuro. And every time the young child experiences a similar object, it remembers the past connection with that object and then projects that into the future, either with more desire or more fear or anxiety. Então, a cada momento que a criança entra em contato com o objeto, vai fazer com que ela se lembre de coisas boas do passado e queira repeti-las no futuro, assim como ela também pode se lembrar da dor e ter medo que elas voltem a acontecer no futuro. And now its whole life starts to revolve around the past and the future, and it loses that connection to the present moment awareness. E é assim que a vida da pessoa se torna totalmente dividida entre o passado e o futuro, e a pessoa perde a conexão com o momento presente. And it loses that intimate connection with the body. The mind is no longer grounded in the body. And so it loses that natural connection and intimacy with the living process. Então, a pessoa perde a conexão com o momento presente, perde a conexão com o seu corpo, e isso interfere no seu processo vital. And so it becomes insensitive to the needs of the body. A pessoa se torna insensível para as necessidades do corpo. And the power of greed, desire and greed and fear or anger then, dominates the mind. Então, o senso de ganância, ou desejo, ou medo e raiva tomam conta de todo o processo mental da pessoa. And so we do, because we become insensitive to the body, we're not connected with it, and then we get dominated by our greed for pleasurable feeling, so we start doing things just for pleasurable feeling, like trying to eat the foods, things we eat and see and smell and taste. We're driven by that desire for those pleasurable feelings.
even if they contradict the needs of the body. Então, nós somos totalmente dominados por pelo desejo e ganância por coisas prazerosas, e a gente passa a agir em função disso, mesmo que isso contradiga o chamado do nosso próprio corpo. And so we start doing things that are actually bad for our body, that hurt our body, because we've lost that connection to the body and are dominated only by our thoughts. E é assim que nós começamos a fazer coisas prejudiciais para o nosso corpo, porque nós perdemos a conexão com ele e somos simplesmente levados pelos nossos pensamentos relativos à ganância e desejo. And these become very strong habits. E eles se tornam hábitos muito ruins, muito fortes. That we form addictions to, dependency and addiction toward this craving and desiring for pleasurable feeling and to get away from the painful feeling. E ficamos como que viciados em apenas desenvolver apego por coisas prazerosas, assim como ficamos viciados em ter rejeição, aversão por coisas que não são prazerosas. And so this causes ourselves to get caught up into all kinds of unhealthy types of habits and actions that are actually harming our body because we don't know it. Então, é dessa forma que nós nos vemos aprisionados por maus hábitos e vícios e sem mesmo ter consciência plena disso. Like the example of smoking. Por exemplo, fumar. You know, when you're a young person and your friend or somebody, or you saw your parents smoking, or your friend says, "Oh, come on, let's go have a cigarette." You know, you take your first cigarette. Então, você, quando é jovem, assim, você vê os seus pais fumando, ou alguns amigos seus fumando, e eles falam, toma um cigarrinho aí. And, you know, without knowing, you know, so we weren't told about the bad effects of tobacco when we were young, you know, way back, you know, then. And so innocently, we get hooked on these addiction products. E mesmo que nós tenhamos, em algum momento, ouvido falar dos maus efeitos, né, dos efeitos prejudiciais do tabaco, a gente fica apegado àquela sensação que o cigarro dá. It may produce some pleasant feeling in us, or because now we're a big guy, we're part of the group, you know, we're smoking with our friends, and so it gives us some pleasant feeling, but at the same time doing bad things for our body inside. Então a gente pode se ver envolvido por uma sensação agradável que fumar pode te dar, ou até mesmo só pelo fato de você ser o cara maneiro, assim, que está fumando com a galera, e aí você fica, esse sentimento toma conta de você, e você não percebe que aquilo está te fazendo mal. We're only looking at the external world and judging from the external world, and we're not aware of what is happening underneath our skin. Então, a gente está sendo levado pelo mundo externo, pelo que está acontecendo no mundo externo, e não conseguimos entrar em contato com o que está acontecendo sobre a nossa própria pele. And so, you know, after a few years of smoking, you know, then the body starts to, you know, cough, which is an indication something is wrong. Então, depois de algum tempo fumando, nosso corpo começa a tossir e dar sinais de que alguma coisa está errada. And even though some people might tell us smoking is not good for us, still because of that addiction, that we can't resist the urge, and so you know, we light up a cigarette, and the body inside is telling it, no, don't do that, don't do that. You know, the body's trying to tell us, don't light the cigarette.
but the mind says, shut up. Então, nós temos, você, apesar de você não estar se sentindo bem, você continua com vontade de fumar, você continua viciado na sensação agradável que aquilo está te dando, mesmo que por dentro o corpo esteja dizendo, não, não, por favor, isso está me fazendo mal, por favor. Mas aí a mente olha para o seu corpo falando assim e fala, cala a boca, e vai e fuma. So this same process occurs with so many of the other objects that we use in our daily life, whether it's food or it's music. Maybe you listen to too loud a music and then you become deaf, it affects your ears, or so many other problems, illnesses and problems of the body are because we've gotten addicted to these pleasurable cravings, or trying to get away from them, we do things that injure ourselves simply because of this being lost in the past and the future. Esse mesmo processo do cigarro acontece com várias outras coisas na nossa vida, como, por exemplo, comida, música. Você pode comer coisas demais ou ficar ouvindo uma música muito alta, sem ter se dar conta que isso está fazendo mal para o seu corpo. E assim também com coisas que nos são desagradáveis. Você também fica viciado em se livrar de coisas que parecem desagradáveis e, na verdade, isso vai prejudicando todo o seu corpo. And that we've lost that intimate connection with the present moment and that connection with our body, which is our real home. E com isso nós vemos perdida toda a conexão com o nosso corpo no momento presente, que é nosso verdadeiro lar. I mean, people, they say, I live in a house, and they have a certain street address. And they say, oh, I live in that house, that is my home. Então, as pessoas têm uma casa, essa casa tem um endereço escrito, né? E elas dizem, esse endereço aqui é a minha casa. How many of you like to have a nice, clean house, to live in a nice, clean house? Então, quantos de vocês gostariam de viver numa casa bonitinha e limpa? When you go to a friend's house it's all dirty and things are thrown all around and nothing much is clean and dirty dishes piling up in the kitchen, and you like that? E quando você vai na casa de alguém que está toda suja, bagunçada, com as coisas espalhadas, louça suja se acumulando, você gosta disso? Of course, many people get used to that. they may not care about it. Também tem muitas pessoas que se acostumam com isso e nem ligam, né? But the same way with our own body. This body is our real home for our consciência. Mas da mesma forma, essa acontece com o nosso corpo, porque este corpo é verdadeiro lar para a nossa consciência. This is the real place where we live. Esse é o lugar real onde nós vivemos, onde nós moramos. We should keep our inner body clean. Nós devemos manter o nosso corpo interno limpo. Because the outer body is simply a manifestation of the inner life processes. Porque o nosso corpo externo é simplesmente uma manifestação dos nossos processos internos. And a lot of people might try to manipulate their external body to make it seem to be beautiful, but they continue to do things to make the inner body not working properly, and ultimately it falls apart. Então, muitas pessoas até tentam manipular a sua aparência externa para dar uma impressão que está tudo bem, mas por dentro elas continuam contrariando o que o corpo pede e em algum momento isso vai por água abaixo. That's why in the practice of meditation, the first stage of healing is to bring the mind back together in the body so that they start to work more in harmonia.
Então, com a prática da meditação, num primeiro momento, nós devemos trazer de novo a nossa mente para a consciência do corpo, para que os dois vivam em harmonia. And how to learn how to get reconnected with the actual life process that's happening, under the skin, to be more connected to that. Então, temos que reaprender a estar mais em contato com os processos internos, processos vitais que acontecem dentro da nossa pele e viver mais em harmonia com isso. Which also means getting reconnected with the flow of the present moment, or momento presente, which is the natural state of our consciência. O que também significa estar em contato, consciente do fluxo interno, do fluxo vital interno, e estar conscientes do momento presente. And that is the real beginning of the process of re-healing ourselves and to allow for the natural healing processes of the body to come back and to help us live in a more healthy and conscious way. Então, esse é o início de um processo de reconexão com o nosso corpo e de autocura. É o primeiro passo para começarmos a prestar mais atenção no nosso corpo, termos mais consciência e podermos nos curar. And at least to minimize the amount or the severity of the illnesses and sicknesses or diseases that we may get in life, that cannot prevent that, but to minimize the severity and occurrence, frequency of getting sick and problems, and also premature death, to even extend our ability to live to the full extent of the natural lifespan, if that's what one wants. Então, esse é o processo inicial para nós, senão a gente não pode evitar, né, que nós vamos envelhecer e morrer, mas nós podemos minimizar a severidade, a gravidade das doenças que possam vir a acontecer conosco, e através desse processo de autocura, nós podemos, inclusive, pelo menos, evitar uma morte precoce e viver todo o tempo de vida que é possível para o nosso organismo. So I think that this may be enough for this morning's Dhamma talk, and I'm going to speak more about the process of birth, death, and rebirth in the afternoon Dhamma talk. If any questions about any of these, what I'm talking about, if it comes up, you can write them down and then put them on the chat board for later on in the afternoon or this evening. We'll have a questions and answers session about answering some of your questions if they come up. Então, isso é o suficiente para o nosso encontro dessa manhã. O Bhante falou que na parte da tarde ele vai falar mais sobre nascimento, morte, karma, renascimento. E ele também falou que quaisquer perguntas sobre essa palestra agora da manhã podem ser colocadas no chat, que ele responde eu acho que no chat da noite, né? Que ele vai responder na sessão mais tarde, à noite, quaisquer perguntas que vocês tenham. Então, Bhante, may I say something? We have talked about, the organization has talked about the questions and answers, please. Okay. All right. We have thought that people should type
the answers on the chat, and then I'm going to follow the order of appearance, right? So people will type the question or say they want to ask a question, and we are going to answer in order of appearance in the chat, okay? Yes, yes. Yeah. All right. Então, pessoal, pedi autorização do Bante para dizer mais ou menos como vai funcionar a sessão de perguntas e respostas. Talvez no momento vocês possam anotar as perguntas que surgiram sobre essa palestra da manhã, e quando chegar na parte da sessão das perguntas e respostas, vocês podem ir digitando as perguntas no chat e elas serão respondidas por ordem. Se vocês não quiserem digitar as perguntas, vocês podem apenas digitar que tem uma pergunta a fazer, uma vez, vocês abrem o microfone e fazem a pergunta para o Bante. So the meditations that we're going to be doing now, or shortly we're going to have our meditation sessions. And, most of these meditation sessions will be designed at training our mind to, stay connected to the body, to help to develop a more moment-to-moment awareness, and to be the present moment, to keep our mind in the present moment of what the body is doing. The body is always in the present moment. So we're going to be practicing sitting, standing, and walking awareness, and using the body as our anchor to the present moment. If we don't have that anchor to the body, our mind gets easily lost into thoughts and worries about the past and future, and that's what takes us out of sync with the body. Então, o Bante está comunicando que nas próximas sessões de meditação que faremos ao longo do retiro, elas serão bastante relacionadas a essa noção de termos consciência do momento presente do nosso corpo, para que nós possamos estar cada vez mais conscientes dele, que a mente e o corpo se reconectem e a gente possa viver de forma mais harmoniosa e consciente, momento a momento. E essas práticas serão feitas tanto na meditação sentada, como em pé, como andando. So as we did last night, we're going to take a few minutes break for you to use the restroom or take a drink of water. And then before actually sitting for the meditation, we're going to do a few more simple stretches and some deep breathing before actually starting our sitting meditation like we did last night. Então, nós teremos um pequeno intervalo, assim como na noite passada, né? E antes de nós nos sentarmos para a meditação, vai haver uma pequena sessão de alongamentos e tal, para preparar o nosso corpo para a prática da meditação propriamente dita. Tudo es claro? Certo, pessoal? Yes. Okay. We'll come back in a few minutes, and then so find a place to stand a little bit like you did last night for a few yoga stretches. Okay? Então, nós voltaremos dentro de poucos minutos e tentem organizar algum lugar próximo da tela para vocês poderem realizar os movimentos de alongamento e tudo mais.